E era a parte boa. Acho que a gente nem pode colocar as fotos da queimadura, porque senão vai derrubar o vídeo. É muito sinistro. Da mão, principalmente, porque estourou aqui e a minha mão perdeu esse tampão aqui. Dá pra ver tipo, a fibra muscular, o osso mexendo aqui. Era horrível. Esses 2 anos foi em 2021, mais ou menos, quando eu sofri o acidente da queimadura, da explosão de gás. Então eu tava num momento ali da minha vida, né, agora falando mais pessoal, mais intimamente, mais espiritualmente falando. Eu tava num momento um pouco de amadurecimento comum do ser humano, né? Perto dos 30 anos ali. Aquela crise existencial, o que eu vou fazer? Será que é isso que eu vou poder pro resto da minha vida e tal? Eu comecei a voltar a frequentar a igreja, que minha mãe era pastora, né? Eu nasci num lar cristão. E aí a foto do dia quando eu fui internado. O que foi isso? E eu tava em cima do muro, né, cara? Tem um versículo na Bíblia que diz que ou você é quente ou você é frio. Morno te vomitarei da minha boca. Então Deus não gosta muito de cara que é morno, né? Porque você diz que é de Deus e dá um exemplo horrível na rua pros irmãos, né? Isso é muito ruim. E eu tava ali, comecei a voltar a ir pra igreja, mas não abandonei algumas práticas e tal. Então ficava indo domingo pra bater ponto, né? Pagava aquele falso moralismo, aquela hipocrisia imbuída ali, um pelar, um pecar. E aí eu me mudei pra uma casa nova, muito maneira, grande. E eu ia fazer uma festinha pra comemorar, um open house. Não ia ser nada extravagante, mas ia ser uma festinha, né? E aí eu comecei a preparar a festinha, fui preparar um botijão de gás pra um fogareiro, um fogão externo, que ia botar na área gourmet ali, na área externa. E não faço ideia por que aquele negócio explodiu na minha mão. Até hoje você não sabe. Não sei. E, cara, foi uma labareda de fogo gigante que tava vazando gás. Eu percebi que tava vazando, tava tentando consertar. E na hora que explodiu, aquele gás lambeu todo em volta de mim. Então queimou nas costas, queimou na frente. O gás tava em volta, né? Então eu queimei meu braço, os 2 braços, o rosto, o pescoço. Eu tava com uma camisa, então não sei se tu consegue perceber que tem realmente uma linha aqui, ó. Que daqui pra baixo queimou e daqui não, que ficou pegando fogo na camisa. Eu apaguei e rolei no chão. E eu queimei um pouco mais de 40% do corpo. Queimaduras de 2º, 3º grau. Meu rosto pingava igual vela no chão, assim. Foi horrível, horrível. E eu internei na mesma hora e tal. Cheguei em casa, tipo, a médica lá falou, não, passa pomada, não sei o que, vai pra casa, depois tu vê o que dá. Eu, totalmente irresponsável. Cheguei em casa no dia seguinte, mandei foto pra minha mãe. A mãe falou, você é louco, cara, isso é cirurgia plástica, esquece. Chorou pra caramba. Aí a gente ligou. Olha que loucura. Eu tinha Isso é a história que eu tô te contando vai se conectar com Fábrica de Monstros. Eu tinha uma campanha pra fazer nos Estados Unidos de uma roupa aquática, pra esportes aquáticos. Com um amigo meu, Zeca. Ele morava lá nos Estados Unidos já. E aí no dia seguinte desse acidente ele me ligou, ele mandou uma mensagem, falou, e aí, tudo certo e tal, que a viagem é tipo na semana seguinte. Aí eu falei, cara, vamos cancelar tudo, aconteceu isso, sofri um acidente e tal, mandei as fotos pra ele, ele falou, caramba, meu irmão, que merda, beleza, eu vou cancelar aqui. E esse amigo meu, o Zeca, ele é tipo um manager, ele junta ideias, pessoas, investidores, né? E ele falou, cara, por coincidência, no mês passado, eu conectei um grupo de médicos especialistas em queimaduras do Brasil, que está trazendo uma tecnologia nova da Inglaterra, que chama Endoform. É uma tecnologia que é uma membrana retirada do estômago e do intestino da ovelha. Que parece que você coloca na queimadura e a queimadura absorve aquela película. Isso daí, essa foto é meu braço já de alta, né? Depois de ter alta em casa. O braço fica igual o Deadpool, né? Negócio meio vermelhadão mesmo, tipo carne viva. Mas aí era a parte boa. Acho que a gente nem pode colocar as fotos da queimadura, porque senão vai derrubar o vídeo. É muito sinistro. Da mão principalmente, porque estourou aqui e a minha mão perdeu esse tampão aqui, dá pra ver tipo, a fibra muscular, o osso mexendo aqui, era horrível. E eu falei, e ele falou, cara, tem essa tecnologia, eu conectei essa empresa da Inglaterra com esses empresários e médicos aí do Brasil. Vou fazer uns contatos aqui, ele conseguiu falar com o cara na mesma hora. O cara me conhecia, né? O médico, doutor Thiago Bom, o nome dele, Thiago Bom. Ele é especialista em queimadura. Ele falou, Léo, vem pro hospital agora. Pegou meu plano lá, conseguiu me colocar num quarto e tal. Fui na mesma hora pro hospital. Ele olhou e falou, cirurgia plástica. Aí ele falou, é o seguinte, eu ficava indagando, né? E aí, como é que eu vou ficar? Porque tecnicamente eu achei que eu ia ficar todo engruvinhado, né? Igual uma queimadura. Claro. E ele falou, Léo, eu não posso te prometer nada, porque eu não sei.
Vai depender da sua recuperação, das cirurgias e tal. Então eu fiquei mais ou menos 3 meses internado, fazendo cirurgia dia sim, dia não, que é o debridamento, né? Que é a raspagem da pele. Então dia sim, dia não, eu raspava a pele de novo, com bucha. Só que internado é dopado, né? Dia sim, dia não, eu ia pro centro cirúrgico, dopava. Isso aí em casa já recuperando já. Eu ia pra casa, eu ia pro centro cirúrgico, dopado. É bom, né, dopar, né? É. Só que eu tava dia sim, dia não dopando. Então eu já nem sabia se eu tava vivo ou não. É. Eu já acordava, já no dia seguinte, já... Vambora, mais uma cirurgia, eu já ia de novo. Caramba. E no quarto que você fica de queimados desse nível, não tem espelho. Você não pode se ver, porque você tá ridículo, né? Você parece um ser, né? Parece um ser humano. E eu ficava nessa guerra espiritual, crise existencial do que ia ser a minha vida ali. E eu não podia ver no espelho, então eu não sabia como tava. Eu ficava perguntando pra ele, Grog, e aí, doutor? E ele, não posso te falar ainda, não posso te falar ainda. E eu falei, cara, todo dia ele fala, não posso te falar ainda. Eu falei, mano, deve tá... esquece, acabou minha vida. Deadpool. Se pra qualquer um já seria horrível, imagina pro cara que trabalha com a imagem, né? Com o físico. Eu falei, acabou, não tem mais sentido algum na minha vida. E ali eu fui entrando realmente num estado depressivo absurdo, sem celular, não tinha nem celular. Fiquei com um tablet só pra ver filme. Chegou um momento ali que eu realmente pensei, arquitetei algumas coisas pra tirar minha vida, que eu não via mais sentido na vida nenhum. E no dia que eu tentei fazer essa besteira, e eu não consegui, é que ele tentou meio... voltando atrás, né? Tipo, cara, um conflito muito louco, e grog, né? Então você não sabe muito bem o que você tá fazendo. No dia seguinte eu fui pro centro cirúrgico, voltei, e aí ele falou assim, quando eu voltar eu vou falar com você uma parada. Só que nesse meio tempo, cara, eu ficava xingando Deus, né? Porque eu falava, cara, por que isso tá acontecendo comigo? Por que eu? O que eu fiz pra merecer? Entendi. Aquelas perguntas que permeiam, né, a vida humana. Se eu morresse, pra onde eu vou? Existe mesmo céu e inferno? Se existe, pra onde eu vou? E xingava Deus, tava uma rebeldia muito grande, notória, né, normal, comum. E aí nesse dia que eu voltei do centro cirúrgico pra essa reunião com ele lá no quarto, ele desenrolou a minha mão no curativo, e quando ele terminou de desenrolar a minha mão, ele falou a seguinte frase, ele falou, Léo, a sua mão era a pior parte, era a parte que a gente tinha total certeza que ia ter que fazer enxerto, a gente ia tirar de outra parte do seu corpo pra enxertar, você ia perder um pouco a mobilidade da sua mão. Só que nessa cirurgia dessa manhã, a gente não sabe o que aconteceu. Se você acredita em Deus, pode agradecer, porque a medicina não explica. Sua mão já tá curada. Nossa. O seu corpo ainda não, mas a sua mão, que era o pior, já tá bom. Aí, caramba, me deu um baque, sabe? Eu falei, caramba, que loucura. Baque pra bem. Pra bem. Eu falei, caramba. E ele falou, se você seguir tudo que a gente te falar e você aguentar firme mais 1 ou 2 meses de debridamento, eu te dou 99% de chance que tu vai sair daqui perfeito. Nossa. Você respondeu muito bem. Ele falou, seu metabolismo é muito acelerado. Isso é muito bom para a recuperação da pele. Eu tinha que comer 8, 9 vezes por dia e com sonda ainda. Aquele negocinho, era uma sonda que passava no nariz, entrava no estômago, que ficava mandando suplemento o dia inteiro. Porque o gasto calórico de recuperação disso é muito alto. Bom, você tá em cirurgia aí, olha como você fica cansado, né? Pois e você não faz nada, né? Você tá o dia inteiro parado, sentado e tá cansado. Por quê? O seu corpo tá exigindo um gasto calórico, uma energia pra recuperar, isso é absurdo. Imagina a pele, 40%, que a pele é o maior órgão do corpo humano. Então ele falou, Léo, se você comer 9 vezes por dia e liberar a dieta, comer tudo, vinha gordura, tudo, mesmo assim você vai perder uns 40 quilos. Nossa. Você tem muita massa muscular, a gente estima uns 40 quilos. Eu perdi 26 a 28 quilos. Ele falou, cara, foi incrível, você não perdeu o que a gente achou que ia perder. E aí eu saí de lá com a pele vermelha assim, mas lisa. E eu andei muito tempo tampado com tipo uma roupa de compressão, tipo neoprene, não sei exatamente o que é aquilo, pra poder a pele não abrir, porque a pele é muito sensível, então qualquer movimento ela abre e causa queloide. Então por isso que eu não tenho queloide nenhuma por causa dessa roupa. Fiquei 1 ano usando essa roupa. Cara. Sem poder pegar um pingo de sol. E o rosto, como você fez? O rosto, como ele é muito mais irrigado, né, tem muito mais vasos, muito mais sangue, ele foi rapidinho, assim. Logo depois que eu... Ali pro segundo mês já tava bem... Ele é um pouco mais sensível, qualquer luz, qualquer sol que pega já vermelha, mas ele foi rápido até o rosto. E quando eu saí dali do hospital, né, perfeito, sem marcas, você vê uma diferença na textura da minha pele, mas passa desapercebido, né? Não ficou
feio, né? Você tem uma pequena diferença, mas assim, pro que era pra ser, tá lindo. Eu, no hospital, na verdade, depois desse incidente de ver que eu tava bem, que o médico me deu uma positiva ali, eu comecei a estudar muito a Bíblia ali, trancafiado. Comecei a ter muita experiência espiritual. Depois a gente conversa só sobre isso, que aí vai longe. Pô, imagino. E quando eu saí do hospital, tive a alta, eu saí na quinta, no domingo eu fui pra igreja. Cheguei lá, me cadastrei no curso de maturidade espiritual que tinha. E o pastor veio falar comigo. Ele falou, Léo, pô, a gente soube o que aconteceu e tal. Vai pra casa, cara, se recupera, depois você faz esse curso e tal. Aí eu falei, pastor, se você soubesse o que aconteceu comigo naquele hospital, você ia saber que o lugar que eu tenho que estar é aqui. Aí o pastor falou, agora você me deu uma aula. Pô. Você tá totalmente certo, eu tava enganado, aí entra aí. Cara, aí eu comecei a engolir Bíblia. Estudei muito. Fiz todos os cursos lá da igreja, comecei a me aprofundar mais, fui me apaixonando cada vez mais. E aí parece, cara, é muito doido esse lance de religião, de espiritualidade, porque é muito difícil explicar. É uma experiência muito única, muito própria, muito individual, não tem como você explicar, é um sentimento. Então parece que a vida começou a se encaixar, sabe, assim, os propósitos, os porquês, como se tivesse realmente escamas nos meus olhos que foram caindo, assim. Eu até senti essa sensação numa aula que eu tive, uma experiência espiritual muito forte, uma queimação por dentro, um calor. Comecei a ver uma névoa, assim, uns negócios muito doidos. Comecei a entender a Bíblia de uma forma que eu nunca tinha entendido. Como eu te falei, minha mãe é pastora, já tinha visto aquelas histórias da Bíblia várias vezes e nunca tinha entendido como eu entendi naquele dia. Parece que tudo fez sentido, assim, aquela revelação mesmo de você, da sua conversão genuína com o Espírito Santo. E aí eu prometi pra mim, cara, agora eu vou mudar radical. Aí foi quando eu comecei a mudar a minha vida total. Aí eu tive que abandonar o Bom Gestrona. Você sentiu